Como milhões de garrafas de água são feitas mais rápido que um piscar de olhos? Por que é usado gelo na fabricação de um trombone? Como um pequeno rolamento usado em aviões ajuda sanduíches a sair do drive-thru? E como a fibra de madeira do taco de beisebol ajuda a rebater a bola para fora do estádio? Descubra a seguir em Fábrica Acesso Total. Mais de 34 bilhões de litros de água engarrafada são consumidos nos Estados Unidos todo ano. Em torno de 50 bilhões de garrafas. Assim, produzir a água engarrafada é basicamente produzir a própria garrafa, num ritmo que acompanha a demanda insaciável. A garrafa e as tampinhas são feitas a partir dessas pequenas pelotas compostas de dois tipos diferentes de plástico. Das pelotas feitas de polietileno de alta densidade se fazem as tampinhas. Esse tipo de plástico é mais macio que o plástico usado nas garrafas. Assim, ele vai criar uma vedação melhor na hora de tampar a garrafa. Um funil despeja as pelotas em uma máquina de moldar por injeção que aquece as pelotas a 210 graus Celsius, derretendo-as em apenas 10 segundos. Depois, um cilindro hidráulico empurra um parafuso, forçando o plástico derretido em 72 moldes resfriados à água. Leva apenas 3 segundos para o plástico dentro dos moldes sair na forma de 72 tampinhas perfeitas. Isso significa 86.400 tampinhas por hora. Uma esteira transporta as tampinhas para um separador, que as gira, deixando-as na posição invertida. Para uma câmera controlada por computador, examinar as tampinhas em busca de defeitos. As ruins são descartadas, enquanto as outras vão para o empacotamento. Outra máquina de moldar por injeção cria essas pré-formas em formato de balas de revólver, que posteriormente serão transformadas em garrafas d'água. E é aqui que as coisas ficam aceleradas. Uma bomba hidráulica enche 144 moldes com plástico derretido a cada 6 segundos. As pré-formas têm apenas 1/4 do tamanho da garrafa. A pré-forma compacta resulta em uma ligação molecular mais forte no plástico, o que resulta numa garrafa d'água mais resistente. Para preparar as pré-formas para a expansão, elas entram no forno. Dentro dele, lâmpadas infravermelhas aquecem as pré-formas a 113 graus Celsius em questão de segundos. O calor deixa o plástico mais maleável. Um braço mecânico se move em altíssima velocidade para colocar as pré-formas maleáveis em uma das dezenas de moldes presos a uma roda giratória. Mesmo em câmera lenta, o braço é tão rápido que é quase impossível vê-lo agindo. Cada molde tem uma haste metálica no interior que estica a pré-forma, enquanto ar quente expande a pré-forma em uma garrafa. Exatamente como se enche um balão. Tudo isso acontece dentro do molde em um ritmo de uma garrafa a cada 2 segundos. Não daria para ver em um ritmo mais lento porque o plástico esfriaria antes de as garrafas serem formadas. Depois de expandidas, esteiras levam as garrafas prontas para uma máquina de rotulagem automatizada. Primeiro, a cola é aplicada. Em seguida, o rótulo. Injetores enchem 120 garrafas de água de cada vez, 1.200 por minuto. Depois de colocadas as tampas, as garrafas recebem uma inspeção final de outra câmera infravermelha controlada por computador, que verifica se está fechada corretamente. As garrafas prontas são agrupadas em pacotes com 24 unidades. Uma máquina as cobre com plástico.
Depois, cada grupo é empacotado em um túnel. E assim, esta fábrica consegue produzir até 3 milhões de garrafas d'água em um único dia. Um trombone depende de 2 metros e 75 centímetros de tubo de latão para soar sua música. E toda a extensão precisa ser lisa e manufaturada com perfeição. Porque mesmo uma imperfeição mínima arruinará o som. A maioria dos trombones é feita de latão, uma mistura de cobre e zinco, porque esta liga específica vibra na frequência certa para produzir o melhor som. A vibração dos lábios do músico faz o metal do instrumento vibrar. Ele é tão macio que uma marreta de madeira e um mandril são suficientes para transformar esta peça de latão na base de um trombone, que conecta a abertura em forma de sino ao resto do instrumento. Um maçarico solda as emendas. Depois, um rolo hidráulico de vedação exerce 2 toneladas de pressão para nivelar as emendas. Mas a pressão achata a base de latão macio. Então ele volta para o mandril para mais modelagem. Depois, a base finalmente está pronta para ser soldada à abertura em forma de sino para fazer o que o músico chama de campana. Quando a solda está no lugar, a campana precisa de mais alisamento e moldagem. Então, o funcionário a coloca em um torno mecânico e usa uma pá de madeira para aplainar a emenda entre a campana e a base. Depois, ele passa a usar uma haste de aço para alongar o latão macio, formando uma boca de sino maior, que ajuda a criar o timbre rico do trombone. Por fim, o funcionário coloca o rebordo na extremidade da campana para adicionar resistência e criar um som mais consistente. O resto do trombone é feito do tubo de latão, que é esticado por um molde até chegar ao comprimento correto. O latão é facilmente esticado por ser muito macio. E esticar um tubo deste jeito é melhor para o trombone que soldá-lo em várias partes, porque quanto menos emendas, melhor o som. Mas agora todo este tubo precisa ser dobrado nas curvas do trombone sem esmagá-lo. A solução adotada é encher o tubo com água de sabão e congelá-lo. A água congelada mantém a integridade do tubo, que pode ser dobrado em torno de um bloco em forma de U sem ser esmagado. Esta dobra em particular forma a curva de afinação, que conecta a base da campana ao resto do trombone. Outra solução criativa restaura a abertura em outro tubo depois de ser dobrado. É feita com uma ferramenta simples e, no entanto, genial, chamada prensa com esferas. Um funcionário coloca uma esfera de aço com o diâmetro correto no tubo dobrado. Depois, coloca esferas menores para que empurrem a primeira por todo o percurso. O diâmetro da esfera maior expande o tubo de latão de volta ao seu diâmetro original, à medida que a prensa a faz passar pelo tubo. Isso é importante porque este tubo é parte da vara principal. E se não ficar perfeito, pode distorcer as ondas sonoras e fazer o trombone soar fora do tom. Quando todas as peças estão prontas, um funcionário solda os tubos nas varas.
E aqui também, qualquer falha no encaixe ou nas emendas pode arruinar o som. Quando está tudo montado, um disco de polimento e um pouco de óxido de ferro lustram o latão. Uma placa desempenadeira verifica o alinhamento da vara. Ela precisa ser reta e paralela para tocar adequadamente. E por fim, as varas principal e interna se encaixam e a curva de afinação é encaixada na campana. Apenas 6 horas após o início do processo, este trombone está pronto para tocar. Das que são usadas no nosso corpo, até as que nos levam ao espaço. Das que tornam nossa vida mais confortável, até as que nos torturam. Todas têm os seus segredos. E não só o que fazem, mas também como o fazem. Tudo sobre as máquinas. Nova série a partir de sexta, 29 de abril, no Discovery Channel. Atenção, o presente da sua mãe está no Ponto Frio. TV 42 polegadas LCD Full HD só 1.599 à vista. Presentes com preços reduzidos na loja toda. Notebook HP com HD de 500 GB por apenas 1.499 à vista. Muito estoque e as melhores marcas. Refrigerador Frost-Free 2 portas a partir de 999 à vista. Preços mais baixos para você agradar sua mãe. Guarda-roupa Ravena 6 portas por 999 à vista. Dia das Mães Ponto Frio. Tudo sem juros. O Zé, primo do Jorge, amigo do Léo, vizinho do Pedro, que namora a Dani, que não conhece o Tom, vizinho da Nina, prima do Décio, que estuda com o Beto, que é ex da Luísa, amiga do Júlio, sócio do Bruno, que corre com o Fábio, primo da Bia, amiga da Tati, me disse que se eu trocasse de carro, tinha que ser um Ford. Será que ele tinha razão? Focus Titanium, quem dirige, indica. When marimba rhythms start to play, dance with Blue Seduction. Be sexy. Be yourself. Antonio Banderas. O mundo não é perfeito. Mas a gente pode fazer a diferença. Que nem a Mafra. Eles quase não usam papel para deixar mais árvores pra gente. Eles colocam tudo na internet. Numa página só sua. Não tem contrato complicado. Até a gente entende. É um projeto de longo prazo. Eles começam a melhorar o mundo hoje e não param nunca mais. Mafra, a seguradora diferente. Queremos acreditar que existe uma razão para tudo. Mas há coisas neste mundo que são estranhas. Que parecem desafiar a lógica. Crer ou não crer? Novos episódios quartas, às 10, no Discovery Channel. Em um mundo onde eles dominam, ele já viajou muito e transformou verdadeiros monstros em anjos. Mas agora, ele enfrenta o maior desafio de todos. César Millan, no Discovery. Ele pode não voar, mas é um herói para muitos. Novos episódios de O Encantador de Cães. Quinta, às 8, no Discovery Channel. Esta janela pode ser a peça mais resistente e durável de qualquer operação de fast food. E precisa ser. A janela de um drive-thru abre e fecha pelo menos 2.000 vezes por dia. Estas janelas precisam funcionar sem prender ou travar em qualquer clima. E o segredo está numa pequena peça oculta dentro da janela. Uma janela sem falhas começa com uma armação de alumínio robusta.
Uma serra circular corta o alumínio para a moldura externa da janela, enquanto um par de serras corta a haste de alumínio da porta de correr, que se encaixa dentro da janela. Cada uma das serras é ajustada para cortar em um ângulo de 45 graus. Com um único golpe, elas cortam as duas extremidades de uma peça da moldura. A esquadria ou ângulo do corte forma um canto quando duas peças da armação se juntam. Quando se trata de montar as molduras, a precisão é vital. Assim, uma furadeira controlada por computador faz furos para parafusos e outras ferragens nas peças de alumínio da moldura. Um jato de água constante resfria o metal enquanto a furadeira trabalha, para evitar fagulhas causadas pelo atrito. O carrossel na furadeira tem 20 tipos diferentes de brocas. O computador avisa ao carrossel a broca que ela deve usar a seguir. Então, o cabeçote da furadeira pega a broca e segue o programa de computador para fazer todos os furos que utilizem a mesma broca. A furadeira de bancada trabalha 2 vezes mais rápido que uma furadeira manual. Leva apenas 10 minutos para fazer a maior parte dos furos para uma única janela de drive-thru. A furadeira controlada por computador faz cada furo com uma margem de erro muito próxima de zero. Alguns furos finais são feitos nas peças da moldura com uma furadeira hidráulica manual. Esses furos são fáceis de posicionar, por isso é mais eficiente fazê-los à moda antiga do que preparar a furadeira computadorizada. Todos esses furos fornecem um esquema para as dezenas de peças de ferragens que formam a janela. A peça mais importante é o trilho de guia, montado na parte superior da moldura da janela. Funciona como um caminho para o rolamento que abre e fecha a janela. Vejam que é fixado com uma pequena angulação. Isso será importante quando o rolamento for instalado. Mas antes, rebites fixam o restante da moldura. Então a moldura está pronta para receber o vidro. Quando o vidro entra no lugar, a porta de correr dentro da janela se prende à moldura com rolamentos de resistência industrial que se encaixam no trilho. Rolamentos como estes costumam ser usados para abrir e fechar os flaps nas asas de aviões. E são o segredo para se pegar um sanduíche rápido para a viagem. Em 8 anos construindo janelas com esses rolamentos de aeronaves, nenhuma apresentou defeito. Lembram-se do ângulo do trilho de guia? Agora ele pode usar a gravidade para fechar a janela automaticamente. Este é um componente de segurança importante para restaurantes de comida rápida. Alguns vendedores preferem uma janela elétrica. A energia vem de um suporte elétrico que se encaixa dentro da janela. Quando todas as conexões estão prontas, um funcionário calafeta a janela para garantir que não sejam afetadas pelo clima. Então, o teste final. Todas as janelas elétricas são programadas para abrir e fechar a cada 4 segundos durante 48 horas. Isso significa que cada janela abre e fecha mais de 43 mil vezes. Para assegurar que não apresente defeito quando você precisar de um sanduíche ou um cafezinho para a viagem. Das que são usadas no nosso corpo até as que nos levam ao espaço. Das que tornam nossa vida mais confortável, até as que nos torturam. Todas têm os seus segredos. E não só o que fazem, mas também como o fazem. Tudo sobre as máquinas. Nova série a partir de sexta, 29 de abril, no Discovery Channel.
Como se chama o prato de origem pré-hispânica, que se prepara com peixe fresco, pimenta malagueta, cebola e suco de limão? É o ceviche, um dos pratos típicos mais famosos da cozinha peruana. Venha ao Peru e descubra uma das melhores gastronomias do mundo. Peru, vive esta lenda. Com vocês, mais um programa Quer Perder Quanto? Chegou a hora! Você quer perder dinheiro? Sim, quero perder muito! Então vamos lá para a pergunta que vale perder 1 milhão! Quem descobriu o Brasil? Tempo! Napoleão! Perdeu! Perdeu 1 milhão! Tem gente que adora perder dinheiro. Se você não é assim, acesse o buscapé.com. Em segundos você compara produtos e preços, encontra a melhor oferta e faz muita economia. Buscapé.com para quem não quer perder dinheiro, agora também no celular. Quando os aparelhos comuns irritam sua pele, qualquer coisa que toca seu rosto dá essa sensação. Não deixe que isso aconteça. Experimente o novo Gillette Mach 3 Sensitive. Mach 3 Sensitive desliza facilmente, pois possui fita lubrificante com aloe vera. E suas 3 lâminas de corte diamante proporcionam barbear mais rente com apenas uma passada, com menos irritação, mesmo nas áreas mais sensíveis. Agora, o único vermelho no seu rosto vai ser de beijos. Tenha menos irritação com o novo Gillette Mach 3 Sensitive. Novo tudo, agora na versão 2 portas. Apresentamos o primeiro notebook desenvolvido especialmente para os amantes da música, com potência e qualidade de som de estúdio. Somente HP tem o Beats Audio by Dr. Dre. Notebook HP Envy Beats Edition com processador Intel Core i5 e fones de ouvido Beats by Dr. Dre. Compre em lojahp.com.br, em uma HP Store ou na loja da sua preferência. A Ciência do Desejo. Estreia domingo, 1º de maio, às 9. Discovery Channel. O material realmente importa para se fazer tacos de beisebol. Principalmente a madeira. Porque a liga profissional só permite aos jogadores usar tacos de madeira. Mas tão importante quanto a madeira é o peso do taco em relação ao jogador. A razão precisa ser exata para transformar madeira bruta em uma máquina de rebater de alta potência. A madeira usada para fazer tacos chega na fábrica em colunas brutas, chamadas tarugos, que sempre são cortados ao longo da fibra. A madeira costuma ser de freixo por ser mais forte, mais leve e mais flexível que outras madeiras. Um funcionário pesa cada tarugo e o marca com o seu peso exato em onças. Tarugos costumam ter um peso inicial entre 2,1 kg e 2,8 kg. O processo de fabricação de tacos reduz o peso para 850 a 950 gramas, ou cerca de 1/3 do seu peso original. Cada taco é feito a partir de um protótipo. Centenas deles já foram criados e guardados ao longo dos anos, à medida que os jogadores encomendam tacos sob medida, que são feitos para terem velocidade, potência ou um pouco de ambos. Cada um com seu próprio peso, formato, comprimento e espessura, de acordo com a preferência do jogador. Este protótipo é para um taco de giro rápido. Para se fazer uma cópia, o protótipo é preso na braçadeira inferior de um imenso torno mecânico controlado por computador.
O tarugo é colocado na parte superior. Em seguida, o torno mecânico funciona como um copiador de chaves. À medida que o tarugo gira, 2 lâminas o talham até o tamanho desejado. As lâminas são guiadas por 2 sapatas copiadoras que traçam os contornos exatos do protótipo. O comprimento do taco é determinado pelo alcance do jogador sobre a base. No alcance máximo, o taco deve ser longo o suficiente para cobrir a zona de strike. Assim, esta moldagem visa deixá-lo com o peso adequado para o jogador, que neste caso é de 902 gramas. Em geral, um taco mais fino como este é mais fácil de girar que um taco mais grosso do mesmo comprimento. Assim, um taco mais fino ajuda o jogador a girá-lo mais depressa e pôr mais vigor na rebatida. Mas um taco mais pesado tem uma área maior para rebater e pode gerar mais potência. Então, o peso adequado e a espessura dependem diretamente da força e da habilidade do jogador. Mas independente do protótipo, o torno mecânico leva apenas 30 segundos para esculpir um taco até o tamanho desejado. Um funcionário confere o peso para assegurar que há madeira suficiente no taco para a última lixada. Depois, uma lixadeira mecânica refina os contornos grosseiros do taco com uma lixa fina. A lixadeira trabalha com velocidade suficiente para lixar 200 tacos por dia. Um funcionário mede o punho e a parte mais larga para ver se corresponde ao protótipo. O taco é pesado uma última vez para ver quanto perdeu de peso. Tem 896 gramas, 57 gramas a menos que o taco concluído. O peso que falta é dado pelo verniz de acabamento que protege a madeira. O acabamento pode ser de verniz transparente ou com a cor da equipe. De qualquer forma, o verniz fixa a umidade da madeira e aumenta a resistência geral do taco. Os tacos ficam pendurados em um suporte por várias horas para secar. Por fim, uma máquina de serigrafia estampa uma logomarca na madeira. E o posicionamento preciso da logomarca é uma das coisas mais importantes no taco. Por isso, o funcionário posiciona cuidadosamente a logomarca para que ela fique na parte mais frágil do taco, onde as fibras de madeira se sobrepõem formando um V. Girando-se 1/4 de volta, as fibras são retas. Este é o ponto ideal, onde o taco é mais forte. Se o contato com a bola for ali, é quase certa uma boa rebatida.